programa Nos Bastidores de hoje, você vai conhecer um espaço dedicado a contar a história das telecomunicações, desde o primeiro telefone aos cabos de fibra ótica. Veja agora o Museu das Telecomunicações do Rio de Janeiro. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Essa é a Maria Arlete, curadora aqui do museu. Tudo bem, Maria Arlete? Tudo Eu queria ótimo. que você falasse um pouquinho sobre como foi a criação desse museu. Bom, na verdade a gente buscou criar um espaço em sintonia com o século XXI. A gente sabe que o telefone hoje não transporta só voz, transporta voz, dados, imagem e movimento. E a gente precisava então criar um espaço que representasse tudo isso. Foi assim que nasceu o Museu das Telecomunicações. Na verdade, a gente conta a aventura da comunicação humana e não só a história do telefone. Claro que a história do telefone é a estrela dessa grande história, né? Que é isso que você vai ver aqui. E a arquitetura desse museu já foi modificada, né? Já, claro. Ele, na verdade, a gente chama de exposição de longa duração, porque as tecnologias de telecomunicações, elas mudam toda semana, todo dia, estão na vida das pessoas alterando. Então, o museu também tem que espelhar esse dinamismo que essa história contém, né? A gente conta uma história difícil, que é uma história atual, né? Que está na vida de todo mundo, que todo mundo conhece, que todo mundo usa. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás, ou melhor, um pouquinho na frente, já que a gente é o futuro. Esse museu tem um contexto assim diferenciado, né? Bem revolucionário. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele foi criado baseado num contexto que a gente chama de hipermuseu. Funciona mais ou menos como na internet, você tem aquela palavrinha que está grifada, você clica nela, você pode abrir quantidades e ter acesso a quantidades de informação muito grande. Aqui é assim, é um museu que você pode ver em 5 minutos ou 5 horas e meia, dependendo da interatividade. A tecnologia abre janelas que abrem outras janelas e é isso que a gente faz aqui. O passaporte é um iPodzinho que a pessoa clica e aí ela tem acesso a todas as informações. Você pode mostrar um pouco dessa interatividade pra gente, então? Claro, vamos viajar aqui nesse espaço. Vamos lá, então. Aqui é um espaço assim, muito interessante que já chama a atenção, né? O que acontece aqui? Aqui a pessoa já pode ficar muito tempo, né? Quer dizer, com esse passaporte aqui, ela clica em cada espaço e cada nicho desse conta um aspecto diferente dessa aventura da comunicação humana, como eu falei. Isso aqui é um vídeo sobre essa bola, é projetado um vídeo sobre a grande rede, né? A comunicação hoje, que é o mundo virar a aldeia global do McLuhan, que ele tanto preconizou, né? Então esse vídeo trata disso. O narrador é o Paulo José. Aliás, você vai ver em cada um dos nichos, você tem um ator diferente, porque o museu ele tem esse conceito de a informação cientificamente correta, a historicamente correta e a coisa pop, divertida também. Então a gente usa muitos atores aqui para narrar essas histórias, né? Em cada nicho aqui você tem os grandes comunicadores, no outro você tem a internet ser um bem ou um mal para a humanidade, porque aqui a gente não fecha nenhum conceito, apesar da gente tratar dessa tecnologia. A gente tem a biotecnologia, como é que a tecnologia entra dentro do corpo humano para poder observar os pontos e tratar da saúde do corpo, a nanotecnologia que entra pela veia. A gente tem também a história como o passado previu o futuro, que são filmes, como a ficção científica criou coisas que hoje estão incorporadas na vida do homem moderno. Então você tem aí, desde a primeira imagem, que é a Viagem à Lua de 1903, até os filmes mais recentes, em cada um você tem um olhar diferente, a comunicação no espaço, a história do rádio, a história da televisão, só nesse espaço aqui pequenininho. E além desses espaços aqui, tem mais 7 andares desse museu, né? O que acontece? Na verdade aqui é um centro cultural de arte e tecnologia, que tem galerias onde a tecnologia está sempre sendo colocada a serviço da arte, né? A gente usa a tecnologia tanto nas galerias, com a arte contemporânea, no teatro também, como a tecnologia ela também é utilizada
utilizada para as artes cênicas, né, e na música também. E aqui é onde a gente conta essa história, é o espaço museológico propriamente dito. E o museu conta com um programa educativo também de visitação. Como Claro, é que é esse programa? Esse programa é um dos mais importantes que a gente tem. A gente traz escolas públicas e escolas particulares aqui durante o ano inteiro, visitas de crianças. E o interessante é que esse museu ele não é pensado para criança, mas a criança se identifica completamente aqui dentro, né? Porque eles são da chamada idade média, né? Então eles têm muita facilidade em interagir, trocar e entender disso que a gente está falando. Esse programa educativo é uma das coisas principais, porque o Futuro trabalha com democratização de acesso à cultura e nós agora estamos trazendo as crianças do bairro Educador, né, as crianças das comunidades que estão sendo pacificadas e pela primeira vez elas estão tendo acesso a um espaço de ponta, de tecnologia. Isso é o que a gente chama de pertencimento, né? Então, por que não essas crianças terem acesso a isso que se produz, já que elas são desse tempo, né? Essa visitação aqui no museu pode ser feita de várias formas, né? Como é que pode ser feito isso? Na verdade, o museu ele propõe, dentro dessa identidade com o visitante que é sempre do século XXI, quer dizer, nós aqui contamos a história, então temos objetos museologicamente importantes, de época, e temos esses novos olhares que o vídeo traz para cá e essas possibilidades todas que a tecnologia permite. Mas a pessoa, o público do século XXI é um público hoje que ele gosta de escolher. Ele gosta de fazer as suas próprias escolhas. Então a visita pode ser perfeitamente customizada. Você vê em 5 minutos ou em 5 horas e meia, você pode ter um olhar científico sobre o que está exposto aqui, um olhar histórico. Você pode ter o olhar da diversão também, porque ele tem essa como dizem os jovens, essa levada pop, ele tem isso. Quer dizer, a pessoa customiza a sua visita, faz a visita no tempo que quiser e escolhe o que quer ver e o que quer mergulhar. Agora falando um pouco do acervo, como é feita essa manutenção? Nós temos, na verdade, a nossa reserva técnica hoje é muito maior que esse museu. A gente escolhe os highlights, né? São aquelas peças que realmente elas sintetizam uma época, uma história, os costumes, né? Então a gente está sempre trocando aqui as coisas, né? A gente tem um acervo, por exemplo, de telefones, desde o primeiro, o pé de ferro de 1875, a gente tem na nossa reserva técnica. Então a gente está sempre trocando para que as pessoas possam encontrar conteúdos diferenciados. E boa parte desse acervo já foi digitalizado também, né? Sim, sim, exatamente. Para montar esse museu aqui, nós tivemos acordos e fizemos parcerias com museus do mundo inteiro. Biblioteca do Congresso Americano, History Channel, Discovery Channel, né? Então, o que a gente procurou foi recolher o melhor, aquelas coisas que contam essa história. Temos arquivos também, acervos de famílias. Por exemplo, aqui a gente tem essa imagem do Rondon, quando ele estava fazendo, lançando as linhas telegráficas pelo Brasil, são imagens completamente inéditas que nunca foram mostradas. Isso faz parte do acervo da Memória Tivelli. E o Rondon, quando ele foi para a selva e teve contato com os índios que nunca tinham tido contato com o homem branco, ele levou um cinegrafista e levou um fotógrafo, ou seja, ele teve a visão contemporânea, né? Ele entendeu que é preciso registrar o que se faz. Então são coisas raras que a gente tem aqui, né?